Não é? Principalmente no aniversário. Vai ter bolo, gente. Eu já olhei esse bolo. E essa casa é interessante porque ela tem as siglas da palavra céu, né? Então, nós vamos experimentar o céu hoje para comemorar esses 82 anos. E a gente, assim, também honra aquelas pessoas que estão ali naquele quadro, que eu achei a coisa mais linda aquilo, né? Uma foto da ata de abertura dessa casa. E se não fossem eles, nós hoje não estaríamos aqui nessa noite tão calma, né? Nós estávamos conversando que na época que eles fundaram essa casa, em 1943, os espíritas que se reuniam não eram muito bem vistos, não. Não era fácil a gente se reunir para fazer uma reunião, para estudar a doutrina espírita. Então são pioneiros corajosos, são pessoas ousadas, muito bem intencionadas e protegidas pela espiritualidade maior, que dão início a esses trabalhos do bem. Então, a gente também honra esse esforço, essa coragem, essa ousadia, porque eles deram o primeiro passo que nos permite dar os passos de hoje, né? Então, nossa grande gratidão para eles. Então, a melhor maneira da gente comemorar o aniversário de uma casa é uma oração. E um estudo em grupo, que é o que a gente vai fazer aqui. Depois a gente come, porque todo espírita come, né, gente? Então, comer também faz parte, porque a gente imita Jesus e os apóstolos. Então, tem várias passagens de Jesus comendo com os apóstolos. Então, nós também vamos comemorar e celebrar essa data. Então, vou convidar vocês a descansar os olhos um instante, para a gente agradecer à espiritualidade maior esse encontro. Que essa casa iluminada, protegida e amparada possa ter vida longa, possa trazer despertar espiritual para todo aquele em momento de aflição poder encontrar acolhimento, poder encontrar entendimento. Que essa casa cumpra seu destino com amor profundo, como o amor que Jesus ensinou a todos nós. Envolve-nos, Mestre amado, nessa noite de paz. Que todos aqueles que não puderam estar aqui fisicamente sintam-se abraçados nesse instante, no recesso de seus lares ou nos hospitais, onde quer que estejam. Queremos também agradecer a presença dos desencarnados, e com certeza aqui também estão juntos de nós para celebrar. Graças a Deus, graças vos damos, Mestre, que assim seja. Bom, então, eu escolhi para conversar com vocês sobre o jugo suave de Jesus, que é um trecho muito consolador do Evangelho. Eu vou ler exatamente como está escrito. Vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem registra essas palavras é Mateus, no capítulo 11, versículo 28 em diante. Eu escolhi esse texto, em primeiro lugar, porque ele é consolador, mas porque ele tem algumas coisas assim boas a gente refletir, que eu tenho muito prazer de compartilhar, que é a gente poder entender o significado mais próximo quando Jesus fala essas palavras. Que uma coisa é a gente ler o Novo Testamento em 2025. Uma coisa é eu voltar ao tempo quando Jesus diz e pensar que condições eram aquelas, o que eles estavam vivendo para que Jesus falasse desse jeito e usasse essas palavras. Vocês sabem que Jesus usou tudo o que era do cotidiano daquelas pessoas. Pesca, plantio, sal da terra. Então, ele usava termos da experiência,
talento, filho pródigo, reino de Deus é como se fosse um senhor de terras. Então, o tempo todo, o diálogo, as parábolas, as passagens, a gente vai ver que os termos que Jesus usou, que eram termos figurados, com a intenção de que pudesse atravessar os tempos. Porque a gente guarda uma boa história, uma teoria a gente esquece, né? Mas uma boa história a gente guarda com uma facilidade. Então, ele contou parábolas para que a gente pudesse contar ao longo do tempo e para que a gente pudesse ter interpretações e significações próximas às nossas experiências, né? Eu me lembro do netinho bem pequeno, quando eu contava história, mas eu contava história incluindo ele, né? É um menino que faz assim, que faz assado, não estava falando dele, ele falava assim, sou eu, vovó? Então, é isso, parábolas, histórias, a gente tem a facilidade da gente se identificar. Quando fala, um filho mais novo pediu a herança de seu pai, saiu rumo afora, a gente se identifica. Lembra do irmão da gente, lembra do pai da gente, lembra de alguém que fez isso. Então, as metáforas transportam a gente para a nossa experiência e também transportam a gente para além do tempo. Então, quando ele fala em jugo, nós precisamos voltar ao tempo de Jesus e procurar o significado dessa palavra, porque a gente nem usa mais essa palavra. Mas se você olhar no dicionário, a palavra jugo, o que é jugo, tem um significado próximo, mas não é exatamente o que Jesus quis dizer. Porque você precisa se aproximar da tradição judaica para compreender o que é estar sob o jugo de alguém. Então, eu pude fazer alguns estudos e chegar a algumas conclusões que eu quero compartilhar com vocês. Vocês já sabem da tradição judaica que quando a criança, que já está se tornando um adolescente, tem por volta de 12 anos, tem uma tradição, um momento, que é chamado de Bar Mitzvah, em que ele vai frequentar a sinagoga sob as orientações de um rabino. Antes dele ir para a sinagoga, ele é orientado pela sua mãe. Quando ele se torna mais velho, ele é orientado profissionalmente pelo seu pai. Mas o conhecimento das leis e do modo de viver e de conviver, ele aprende com um rabino. Quando ele vai ficar sob a guarda, digamos assim, é como se ele fosse para a escola, digamos assim, sob a escola rabínica, ele vai aprender o modo de viver daquele rabino. Não é uma teoria solta. O rabino, ele vive aquela teoria. Então, existiam duas escolas muito famosas. Tinha a escola de um rabino chamado Shammai e um outro rabino chamado Hillel. Quem estudava com Shammai tinha o comportamento mais rígido, porque ele era muito rigoroso. Quem estudava com o rabino Hillel tinha um comportamento mais flexível, porque eles aprendiam tudo. Como lidar com dinheiro, como se comportar, como lidar de acordo com as leis, decorar todas as leis. Então precisava de uma convivência com aquele rabino para poder aprender as leis judaicas através da experiência. Então, quando se encontrava um jovem lá com seus 15, com seus 16 anos, se sabia com que rabino ele tinha estudado a partir do comportamento dele. Porque ele esteve sob o jugo de Shammai, ou esteve sob o jugo de Hillel. Por exemplo, Saulo de Tarso, nasceu na cidade de Tarso, ele estava sob o jugo de Gamaliel, que foi o grande mestre para ele. Então, nessa época, era muito significativa a relação de um rabino com seus discípulos, com seus alunos. Então, quando Jesus surge, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Da mesma maneira que os jovens pegavam para si e tomavam para si o jugo de Hillel, Shammai, Gamaliel e assim por diante. Só que Jesus não ensinava na sinagoga. Ele ensinava o mesmo modo, vê que havia convivência. Assim como os jovens conviviam com seus mestres, os discípulos de Jesus também aprendiam com ele, só que não era num lugar específico construído. Era na rua, nas praças, na casa das pessoas.
vivendo as experiências difíceis. Então, ele ia falando o evangelho para nós, que é a boa nova, que é a boa notícia, na convivência no dia a dia. Que faz a gente compreender uma coisa interessante, porque os discípulos de Jesus não tinham 12 anos. Eram homens mais velhos. Então, ele trazia os seus discípulos, ele recolhia seus discípulos do mundo, aqueles que estavam mais sensíveis para poder aprender aquele conhecimento. Então não era uma regra, tem tantos anos, vai ser aluno de Jesus. É aquele que era escolhido, aquele que Jesus percebia que estava aberto, que estava sensível aos conhecimentos novos. Então ele ia para a beira da praia, né, na beira do Lago Genezaré, e ele ia recolhendo quem ali estava mais sensível. Jesus é médium de Deus, né? Então facilmente ele percebia quem que estava pronto. Chama Zaqueu, que está no alto da árvore, não é? Maria de Magdala, que estava perdida nas carências afetivas. E assim, ele foi recolhendo muita gente ao longo do tempo. Então, estar sob o jugo de Jesus significa poder seguir as orientações de Jesus. É a mesma coisa. Então, quando a gente fala, escuta, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, segue as minhas orientações. Assim como os jovens seguem as orientações de Shammai, assim como segue as orientações de Léo, de Gamaliel, assim. Mas em vez de serem as leis da Torá, porque era assim que os rabinos ensinavam seus jovens, eles aprendiam a Torá ali na convivência, Jesus diz qual é a lei que vai seguir. Então ele diz assim, aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Esse era o jugo de Jesus. Mas olha o que ele fala. Não é aprendei no livro, aprendei sozinhos, aprendei comigo, é aprendei de mim. Então quando a gente pensa aprender de mim, significa aprender a partir da experiência comigo, do modo como eu faço. É por isso que quando Kardec pergunta se há algum modelo e guia para a humanidade, e a resposta é Jesus. Jesus deixou claro, não que Jesus fosse vaidoso ou narcisista, mas ele veio para mudar, ele veio para trazer um caminho para a gente seguir. Então, modelo e guia são duas coisas diferentes. Quando a palavra modelo vem, é para dizer, faça como eu faço. Faça do meu jeito, porque você ainda não sabe fazer do seu. Então, veja como eu faço, faz comigo. Igual quando a gente vai ensinar uma criança a fazer bolo. Então, vai vendo a mãe fazendo e a gente bota a mãozinha da criança, segura aqui a farinha, segura aqui. Então, aprendei de mim. Aprendei aqui comigo, olha como eu faço. Então, modelo. Então, é para a gente poder aproximar a nossa maneira de fazer o máximo possível da maneira como Jesus faz. Então, diante dos nossos desafios, a gente poderia pensar, como Jesus faria nessa circunstância? Nessa minha discussão com meu filho, como Jesus faria? Nessa minha dificuldade financeira, como Jesus agiria? Nessa minha dificuldade afetiva, nessa dificuldade com meu chefe, como Jesus faria? Ele é o modelo. Agora, quando a gente pensa na palavra guia, aí já é uma outra coisa. Quando a gente, por exemplo, vai fazer alguma trilha numa floresta, quando a gente vai conhecer uma gruta, a gente não contrata um guia do local. Quem é aquele guia do local? É alguém que já atravessou ali muitas vezes, já tem até um mapinha desenhado, ou já tem na cabeça, já sabe os atalhos, sabe onde tem buraco, sabe onde tem perigo, sabe onde tem animais, sabe o melhor jeito de chegar, sabe como é que a gente pode beber água, onde pode descansar. Então, um guia é alguém que já passou pelas experiências, as quais a gente está se colocando para atravessar ainda. Então, Jesus é um modelo e guia, porque Jesus é um espírito que já progrediu, está na nossa frente. Mas ele conheceu as experiências humanas. Ele sabe o melhor caminho para a gente ir, que seja mais protegido, que seja mais cuidadoso. Agora, nós podemos escolher outro. A gente pode dizer, olha, guia, você vai por ali, mas eu quero vir para cá. Não há nenhum problema. A princípio, nós não somos obrigados a seguir.
Mas o que Jesus diz é, se você seguir, vai ser mais suave. Mas você escolhe se você quer um caminho pesado. E aí ele vai dizer que meu fardo é leve. Pensa, toda vez que a gente vai fazer uma caminhada, a gente leva uma mochilinha, né? Qual é a mochilinha que a gente carrega aqui na vida material? É a nossa consciência. Então, quando Jesus diz assim, se você aprender de mim a ser brando e humilde de coração, você vai tornar a sua caminhada mais leve, porque o seu estado consciencial vai estar melhor. Então, suavidade e leveza. Então, ele está dizendo para nós assim, a escolha é sua. Você pode escolher o caminho que você quiser. Eu só estou dizendo, se você escolher o meu, vai ser mais suave sua caminhada e o peso consciencial vai diminuir. Por quê? Quando a gente tem um comportamento ético, as consequências desse nosso comportamento são mais leves. Agora, quando a gente se compromete com a nossa consciência, agimos contrário aos princípios de fraternidade, de liberdade, quando age contrário aos princípios de crescimento espiritual, o que acontece com a nossa consciência? Ficamos culpados, ficamos pesados, levamos para a próxima encarnação um monte de débitos para ajustar, vamos viver expiações. Então, não é punição, são consequências da nossa imaturidade moral. Nós que somos pais e mães sabemos disso tanto, né? A gente fala para o filho, meu filho, olha, esse caminho aqui não está bom para você. Essa amizade que você te estabeleceu, essa maneira de viver, você precisa poder pensar, meu filho. Que tal escolher o caminho de cá? Aí o que o filho diz? Não, mas eu quero o de lá. O que a gente pode? Respirar, espera. Você já sabe onde vai dar. Quando ele escorregar, você não vai dizer para ele, viu, eu te falei. Se você tem amor no coração, vai entender que ele está no processo de aprendizado. Espera o arrependimento partir dele, não é imputar culpa. E poder dizer, então, filho, bora recomeçar, estou aqui com você. É assim que Jesus agiria, ele é nosso modelo. Ele se coloca como guia, podemos seguir ou não. Quantas vezes nós mesmos também escolhemos caminhos tão complicados que meus pais disseram para nós, né? Os meus, os seus, os nossos, disseram para nós que isso não era um bom caminho. E a gente sentiu necessidade de experimentar. Diz Joana de Ângeles que nós somos todos filhos pródigos voltando para a casa do Pai. Porque, do ponto de vista da doutrina espírita, os nossos sofrimentos decorrem do nosso afastamento das leis divinas. As leis são proteções para nós, mas nós podemos, por imaturidade, não querer seguir as leis. E nos afastamos dela. Quanto mais você se afasta, mais experiência sofrida, mais adoecimento. Então, como é que a gente se cura? Se aproximando. Quanto mais a gente se aproximar das referências protetivas divinas, mais protegidos, acolhidos a gente vai dar. Mas a gente pode escolher, tá tudo certo. A espiritualidade maior sabe que a gente é criancinha, sabe que a gente é atrevido, sabe que a gente dá um passo maior do que as pernas, sabe que a gente se arroga a lugares que não são nossos. Então, por isso que o jugo tem brandura e humildade. Vejam só essas palavras. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Ele não diz assim, sejam brandos, sejam humildes. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então, olha como é que é ser brando, olha como é que é ser humilde. Então, vocês sabem o que é humildade? A gente geralmente acha, e é verdade que humildade é o contrário do orgulho, mas a gente tem dificuldade de definir o que é humildade, porque a gente vai para a simplicidade, e é verdade que é simplicidade. Mas às vezes a gente confunde, a gente fala assim, fulano de tal, tão pobrezinho, humildezinho. Então a gente confunde humildade com precariedade material, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é saber o seu lugar, isso é ser humilde. Quando você ocupa o seu lugar, quando você sabe o seu lugar e o ocupa com plenitude, isso é humildade.
A brandura é a maneira de ocupar o seu lugar. Então, ser humilde ocupa seu lugar. Ser brando, como você ocupa seu lugar? Porque eu posso ocupar meu lugar, mas ser agressivo. Não, precisa ser brando. Não é brando ou humilde, é brando e humilde. Então, a humildade requer brandura. Tanto quanto a brandura requer humildade, senão ela fica frouxa. Então, como é que é a gente ocupar nosso lugar? Vocês sabiam que a gente sai do nosso lugar toda hora? Isso é um grande problema para a gente. É difícil a gente habitar o lugar de criatura. Porque a gente quer ser Deus toda hora. Porque a gente não concorda com o lugar que Deus colocou a gente. Deus coloca a gente para ser filho da nossa mãe e do nosso pai. E a gente resolve ser pai da mãe, resolve ser mãe do pai, resolve ser esposa do pai, marido da mãe. A gente sai do nosso lugar o tempo inteiro. A gente entra numa fábrica, numa empresa para trabalhar, a gente está sendo contratado para ser funcionário na empresa. Aí a gente começa a sentir inveja do dono. Queremos mandar igual o dono. Nós desqualificamos as qualidades do gerente. Achamos que a gente sabe mais do que o gerente. Queremos o lugar do gerente. Quando existem casamentos que se desfazem e temos crianças do casamento anterior e a gente casa com alguém que já teve uma família e tem filhos, ex-mulher, ex-marido, a gente quer o lugar da ex-mulher, quer o lugar do ex-marido, quer o lugar da filha, quer o lugar do filho. Toda hora a gente sai do lugar. Sofrimento. Toda vez que a gente sai do lugar é porque a gente acha que a gente faria melhor ocupando aquele lugar, então a gente ocupa. Então a gente vê a nossa mãe em sofrimento, que tem um casamento lesivo com o marido que ela escolheu, a gente quer resolver esse casamento. Mas Jesus pensa assim: mas você nasceu depois, meu filho. O que você quer resolver o casamento de dois adultos que decidiram casar antes de você nascer? Seja humilde. Quantas vezes a gente está o tempo todo considerando que o outro não faz tão bem quanto eu, por isso que a gente fica autossuficiente. Então eu não peço ajuda, faço sozinho. Certa vez, eu estava conversando com uma jovem que ela fazia atendimento fraterno na casa espírita dela. E ela tinha um comportamento muito bom, muito comprometido. Ela trabalha muito bem na casa, ela é muito envolvida nos trabalhos da casa. E já estava no final da atividade, chegou uma pessoa para ser atendida. E ela disse: olha, tá tudo bem, podem ir, eu termino aqui o trabalho. Tá bom. E ela atendeu sozinha, numa casa, sozinha. Quando ela terminou o atendimento, não aconteceu nada demais, mas quando terminou o atendimento, a pessoa foi e ela foi fechando a casa, ela sentiu muita solidão. E ficou, puxa, ninguém ficou. Alguém podia ter ficado para fechar a casa. Mas aí, quando ela me contou isso, eu disse: mas você não falou, podem ir? Você não disse isso? Falei. Então, se você falou, podem ir, o que você está dizendo? Eu dou conta. Sabe o nome disso o que é? Falta de humildade. Porque ninguém pode ser responsável sozinho por nenhum trabalho numa casa espírita. Jesus podia ter trazido o evangelho sozinho, ele escolheu 12. Ele está ensinando o quê? Ele é modelo e guia. Ele está dizendo que todo o trabalho do bem precisa de todos nós. Não precisava ficar a equipe toda, mas pelo menos um. Então, quando a gente desonera o outro, esperando que o outro diga o contrário, não, pode ir, mas eu queria que ele dissesse, não, eu vou ficar. Nós estamos com dificuldade de pedir e de admitir que eu preciso de alguém. Então, o orgulho fala assim: pedir não tem graça. A pessoa tem que descobrir que precisa me ajudar. A pessoa precisa querer para me ajudar. Mas acontece que na casa espírita nós estamos aprendendo a conviver, ninguém já sabe. A casa espírita é um grande laboratório. Meu filho mais novo falava uma coisa muito engraçada, ele dizia assim: e mãe, lá na sua casa espírita, quando ele não frequentava, lá na sua casa espírita todo mundo é muito bom. Nossa, lá todo mundo é gentil, todo mundo é bacana, todo mundo ajuda. Querendo me dizer que era uma coisa assim meio fake, sabe? E eu disse assim: é verdade, meu filho, lá todo mundo está treinando. Porque a gente lá na casa espírita, a gente ensaia todo dia o mundo de regeneração, os mundos felizes.
Se a gente não ensaiar, nunca vai ficar pronta essa peça. Então fica parecendo que é minha representação, pode até ser, mas é que nós estamos treinando. Então a gente ensaia lá na casa espírita e um dia esse nosso ensaio vira o dia da peça real. Aí de repente em casa a gente está melhor, no trabalho a gente está melhor, nós já estamos nos aprontando para o próximo mundo que a gente vai viver. Se a gente não ensaiar agora, quando vai ser? Então, é na casa espírita que a gente aprende a pedir. É também na casa espírita que a gente aprende a dar. Mas tem uma coisa muito boa para a gente aprender no dar e receber. Jesus diz para a gente ser brando. Então, o dar e receber tem que ser brando. A maneira como a gente precisa dar e receber precisa ser gentil. Precisa ser mansa. Precisa ser doce. Não é mole. É doce, é manso. Porque a mansuetude é a medida. Certa vez, na nossa casa espírita, teve uma pessoa que teve a sua casa desmoronada por causa de uma enchente que houve no Rio de Janeiro. Morava num lugar muito precário também. Então, esse senhor, quando chegou lá na nossa casa espírita falando isso, minha casa caiu, eu perdi todas as coisas e tal, estou indo morar num outro lugar, numa outra comunidade, um pouco mais em cima e tal. O centro se mobilizou. Mas acontece que a gente se mobilizou de um jeito que faltou brandura. Faltou uma medida para a gente. Nós não perguntamos para ele o que ele precisava. Então nós demos mais de uma cama, mais de um armário, não sei quantas roupas, não sei quantos sapatos, lençol, toalha, e não tinha nem como carregar. E ele chegou para a gente e falou assim, gente, para! Eu não tenho como, isso não vai caber, é um quartinho que eu consegui alugar. Não vai caber tudo isso. Sabe o que eu estou precisando mesmo? Aí ele falou o que estava precisando. Então, quando a gente doa, a gente precisa perguntar, o que você precisa? Senão eu vou dar a partir do que eu quero. E a verdadeira doação é a partir do que o outro precisa. Por isso que Jesus perguntava, o que queres que eu faça? Ele perguntou para um cego. Será que precisava perguntar para um cego o que ele quer? Precisa. Não que Jesus não soubesse o que ele precisava. Médium de Deus, claro que ele sabia. Todo mundo sabia que ele era cego. Que é o cego de Jericó. O cego de Jericó está no meio da estrada. Você sabe que na época de Jesus, para você ser pedinte, você tinha que ter uma capa doada pelo serviço das leis da cidade. Você só podia pedir se tivesse essa autorização. Uma autorização jurídica para pedir. Então, a maneira de identificar quem tinha direito a pedir era uma capa. Inclusive, Emmanuel tem uma página chamada Capas, interessantíssima. Se vocês colocarem no Google, Capas, em que ele faz a metáfora. E nós também somos cegos, precisamos tirar as capas. Porque quando esse cego tira a capa, ele está abrindo mão de quê? Do lugar de pedinte. Quando eu abro mão do lugar de carência, quando eu abro mão do lugar de pedir, eu estou assumindo que lugar? Um lugar mais digno, mas um lugar de responsabilidade, um lugar de autocuidado, um lugar de providenciar as minhas necessidades. Já não é mais alguém que vai providenciar as minhas necessidades, sou eu. Então, abrir mão das capas, como é difícil para nós, porque a gente tem conforto em ser pedinte. E às vezes a gente pode ser um pedinte sem falar. A gente pede com gesto e nos tornamos dependentes emocionalmente em relações que a gente não precisaria ocupar este lugar. Então, falta humildade também. Quando eu ocupo um lugar aquém das minhas condições de ocupar, em que eu me faço menor, quando eu poderia assumir mais compromissos, responsabilidades, mais autocuidado. Por carência, eu escolho me apertar. Por carência, eu escolho me encolher para caber em lugares que eu me sinto ainda necessitado de ocupar. Então, quando Jesus pergunta ao cego de Jericó, o que queres que eu faça? Ele está dizendo, pensa bem, se você quer voltar a ver. Pensa bem, se você aguenta as consequências da cura.
Porque a gente sabe que muitas pessoas que Jesus curou voltaram a adoecer. Porque nós temos dificuldade de sustentar lugares curados. A gente sabe habitar muito mais os lugares adoecidos. São os lugares mais comuns que a gente conhece. Porque nós estamos vindo de um mundo primitivo, gente. Tem pouco tempo que a gente entrou em mundo de prova e expiação. Sim, nós estamos na transição planetária. Nós estamos no caminho da regeneração. E o nome regeneração é importante da gente dizer. Porque o mundo de regeneração não é mundo feliz, não. Regeneração é para regenerar o que está adoecido. O que a gente degenerou. Pensa no nosso fígado. Se você bebeu muita bebida alcoólica, quando você está no mundo espiritual, o seu perispírito está deteriorado nessa região. Você vai precisar recuperar essa víscera. Você vai precisar regenerar essa víscera para poder reencarnar melhor. Só que sem a vida material, para regenerar esse lugar, eu preciso de um corpo para regenerar esse lugar. É por isso que há pessoas que já nascem com cirrose, sem nunca ter colocado um álcool na boca. Isso é regeneração do fígado. Então, o mundo de regeneração, vai ser a nossa próxima estação, é quando a gente estiver num estado tal de amadurecimento em que a gente diz sim para a regeneração, em que a gente concorda com a regeneração, em que a gente aceita melhor as expiações. Mas é um mundo que tem expiação ainda. Menos, mas tem. É um mundo que ainda tem o mal, menos, mas tem. Então, mundo pacífico, olha, depois. A gente está se preparando para esse mundo de ajuste. Um mundo mais calmo, menos turbulento. Mas tem tudo isso ainda para a gente cuidar. Então, quando Jesus pergunta ao cego, o que queres que eu faça? É o quanto você está aberto e disposto para sustentar a cura, para sustentar ver. Um dia uma amiga minha falou assim, é duro ver, né? E depois que a gente vê, não dá mais para desver. Eu falei, verdade, tinha pensado nisso. Depois que você viu, não dá mais para desver. Não sei nem se existe esse verbo, gente, mas eu gostei. Depois que você vê uma ilusão que você estava envolvido, não tem mais como. Você vai ter que agir. Você vai ter que ter um comportamento parecido com o que você está vendo, porque senão você começa a adoecer. Então a gente, quando começa a enxergar, quando a gente começa a ter uma lucidez na nossa vida, a gente paga um preço lindo para isso, que é o que nos faz ter crescimento espiritual. Mas a gente pode escolher não ver. Jesus perguntou. Você pode continuar cego se você quiser. Mas se você quiser enxergar, se você quiser ter olhos de ver, então significa que tem olho que não vê? Tem. Os mineiros falam muito bem isso. Ó pra você ver. Né? Ó pra você ver, só mineiro fala. Por quê? Existe a possibilidade de você olhar e não ver. Porque a gente tem medo de enxergar. Nós temos medo de nos enxergar. Medo de enxergar as nossas escolhas. Medo de enxergar os nossos caminhos. Então, quando a gente desencarna, eu achava que quando a gente desencarnasse, a gente ia saber tudo. Tudo que aconteceu nessa vida que a gente já esqueceu, porque tem um monte de coisa dessa vida que a gente já esqueceu. Né? Tem coisa que a gente já esqueceu dessa vida, imagina das outras. Então eu tinha uma impressão que a gente ia desencarnar e ia rolar assim, sei lá, um super HD, e a gente ia saber tudo. Só que aí eu li o livro Voltei, em que Jacó, que é o Frederick Figner, ele conta como é que é o processo da memória. Então ele diz o seguinte, a gente vai lembrar do passado sim, aos poucos. Mas aos poucos como? Porque precisa de humildade para lembrar. Porque a misericórdia divina é grande, ela não vai te forçar a lembrar. Porque precisa ter utilidade a sua lembrança. Tem que ter um para quê você lembrar. Se a lembrança for útil para o seu amadurecimento, você vai lembrar sim. Se você tiver o desejo de lembrar, se você tiver a vontade de lembrar para você fazer transformações, você vai lembrar. Mas não para se culpar, não para se desqualificar, mas para você enxergar e agir. Então, o Jacó vai contando que as lembranças vão vindo. E a gente vai encontrando também com muitas outras pessoas desencarnadas que vão nos ajudando nessas lembranças.
E à medida que a gente for lembrando, a gente vai tendo vontade de fazer diferente. E aí chega uma hora que a gente fica doido para reencarnar. Que doideira, né, gente? Porque a gente vive aqui doido para voltar. Mas quando a gente chega lá no mundo espiritual, acontece uma coisa com a gente. Essas lembranças vão nos dando arrependimento. E para que o fardo seja leve, a gente tomando o jugo de Jesus sobre nós, esse jugo suave da brandura e da humildade, ou seja, ocupando o nosso lugar com doçura, a gente fica assim, eu quero muito me curar. Eu quero. Quero muito fazer diferente. Eu fico imaginando que é semelhante assim, quando a gente tem uma doença, fica no hospital um tempão internado, a gente fica doido para voltar para a nossa vida, e a gente fica assim, não, mas quando eu voltar para a minha vida, eu vou fazer isso, eu vou entrar para a academia, eu vou fazer o trabalho do bem, eu vou... A gente se promete um tanto de coisa, porque a vontade de fazer diferente, a vontade da gente poder crescer é grande. Aí a gente sai do hospital doido para recomeçar, só que o corpo está convalescente. Então a gente não pode pegar tudo uma vez. Aí a gente vai devagarinho, aí umas 3 ou 4 coisas a gente já consegue, mas aquelas 10 que a gente programou, não vai dar. Aí você faz umas 3 ou 4, esquece as outras 6 e vida que segue. É exatamente a gente assim. Desencarnado, a gente planeja umas 10 mudanças. Mas quando a gente entra na carne, nós somos convalescentes. Não vai dar para fazer as 10. Aí você vai fazer umas 2 ou 3, vai entrar em crises, vai ter crise existencial. Meu Deus, para que eu nasci? O que é mesmo que eu vim fazer nessa encarnação? Dá uma esquecida nos projetos que você fez na época da internação. E aí, dá umas deslizadas, dá umas mudadas de rumo, o GPS fica meio doido, que você tinha botado um destino, acabou fazendo outro, ele recalcula a rota, recalcula caminhos, você ia levar só 3 horas, vai levar uns 300 anos, tá tudo certo. Vida que segue, a misericórdia divina te mantém na proteção, você desencarna e recomeça. Das 10 coisas que você planejou, deu para você realizar quantas? 1. Não, beleza, agora ficou 9. Pois é, mas agora eu tô com vontade, além daquelas 9, mais umas 3. Aí o protetor diz, não, pera, calma. 9 é demais. Bora planejar 3. E de tempos em tempos a gente vai se reencontrar. Eu vou te lembrar. Você vai ter renovação de ânimo. Você vai ter vontade de recomeçar. Ocupa seu lugar. Tenha humildade no seu planejamento. Então, entende o que é tomar o jugo de Jesus? É toda hora. Qual o meu lugar? Porque se eu quero resolver a minha vida inteira, as encarnações todas, numa só, querer ser perfeito numa só, porque você sabe que espírito é assim? Espírito tem uma mania de querer perfeição. Perfeição é bom, mas vamos lembrar, não é a perfeição, é perfectibilidade. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Não é para a gente, num mundo de prova e expiação, já sair daqui perfeito. Não. Isso é orgulho, vaidade pura. Eu não faço porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de fazer feio. Ih, esqueceu o que aqui é escola. Escola a gente vem para aprender, não é para acertar nem errar, é para aprender. Vai ter erro e acerto. Mas esquece um pouco essa coisa que você tem que ser perfeito agora, porque não vai dar. Lembra que você planejou 10, 15? Agora é o momento de 2, 3 no máximo. Não é para você ficar preguiçoso, é para você entender seu real tamanho, seu real cuidado. Brandura e humildade são movimentos. Brandura é como e humildade é lugar. Como é que eu ocupo meu lugar de filho? Como eu ocupo meu lugar de amigo? Como eu ocupo meu lugar de tarefeiro na cesta básica? Como eu ocupo meu lugar de médium? Como eu ocupo meu lugar no meu trabalho? Como eu ocupo? Toda hora você precisa se perguntar. Eu estou ocupando o meu lugar ou eu estou resvalando para o lugar do lado? Querendo dizer para o outro como ele deve viver, querer dizer para o outro como ele deve ser. Existem filhos que querem resolver a situação financeira, afetiva e social da família inteira. Esse é seu lugar? Esse é o lugar que Deus colocou para você ocupar? Se fosse, Deus teria colocado você para nascer antes. Então nós precisamos de humildade para ontem. Então existe um autor religioso chamado Mestre Eckhart, da antiguidade.
Ele diz assim, cuidado, né? Tenha cuidado com essa alma, para que você continue a se tornar pequeno diante de Deus. O que é isso que esse autor está dizendo? Que a gente consiga habitar o lugar de criatura. Porque toda vez que a gente se revolta, a gente saiu do lugar de criatura. Quando acontece algo que você não queria que te acontecesse, e você se revolta, você está dizendo assim, olha Deus, você errou. Então você está querendo ocupar um lugar maior até do que de Deus. Porque Deus não tem dúvida que Ele é Deus, mas nós temos. Nós temos dúvida se nós somos filhos de Deus. Lembra quando Jesus diz que a gente precisa conquistar um modo de ser pacífico para a gente poder ser reconhecido como filho de Deus? Quando Jesus diz nas bem-aventuranças isso, a gente pode até pensar assim, mas a gente não é filho de Deus sempre? Sim, nós somos filhos de Deus sempre, só que a gente não sabe que a gente é filho de Deus. Então, a maneira mais clara em que a gente ocupa o lugar de criatura divina, de filho de Deus, é quando a gente tem o coração pacífico. Quando a gente instaura paz no nosso entorno. Quando a gente pacifica as nossas misérias. Quando a gente pacifica as nossas angústias. Esse lugar é um lugar de filho de Deus. Em que a gente é pequeno, sim. Pequeno não quer dizer fraco. Pequeno quer dizer no meu lugar. Pequeno quer dizer humilde. Então, às vezes, um filho não quer o lugar de pequeno. E a gente precisa lembrar ele que ele é pequeno. Meu filho, quem resolve aqui sou eu e sua mãe. Esse assunto não te diz respeito. Não, mas eu quero ajudar sim, mas você é pequeno. Quando você chegar na nossa idade, aí você resolve isso. Com a sua família, com a sua nova, com a sua nova história. Aqui, quem decide as regras sou eu e seu pai, sou eu e sua mãe. Os filhos precisam sentir que existe alguém em cima cuidando, protegendo, resguardando, cuidando do seu lugar. Então, a humildade é uma coisa construída junto com os outros, compreende? Então, a gente tem que estar o tempo todo dizendo não, colocando limite para as pessoas que querem que a gente saia do nosso lugar. Colocando sobre nós pesos que não são nossos, responsabilidades que não são nossas, ou retirando de nós responsabilidades que são nossas. Então, quando a gente pode entender isso, qual é o nosso lugar, não é alguém que vai dizer qual é o nosso lugar. Sou eu que assumo o meu lugar, dando limite, dizendo sim, dizendo não, àquilo que corresponde ao meu lugar. Então tem gente que chega, por exemplo, na nossa casa espírita lá no Rio, olha, eu quero trabalhar como médium nessa casa, eu me mudei de bairro, então eu preciso desenvolver minha mediunidade, e aí eu queria entrar na reunião mediúnica. Opa, tá fora de lugar, não tá? Tá faltando humildade. Tinha até brandura na voz, mas tá faltando humildade. Eu disse, meu amigo, vamos fazer alguma coisa? A gente precisa conhecer você. Que tal você começar a participar da nossa reunião de estudos? É assim que a gente vai conhecendo você, porque o grupo mediúnico é um grupo que precisa ter fraternidade, e ela é construída. Não tem nada a ver com quantos livros você leu. Para que haja qualidade mediúnica, para que haja condições mediúnicas de manifestação, um grupo precisa estar harmônico, energeticamente, primeiro. E devem estudar para aprenderem a se proteger e para poderem oferecer qualidade nas manifestações. Então, uma reunião mediúnica é coisa séria, é reunião fechada, não pode ser pública, não pode ser aberta. Então, nós temos muitos critérios. Não quer dizer que tem que fazer 10 anos de Livro dos Espíritos, não, viu, gente? Quer dizer que aquela pessoa que chega, ela precisa ter um tempo de convivência com o grupo para que a confiança possa ser tecida. E eu sei que você já foi médium 10 anos na outra casa, mas aqui da nossa casa você está começando. Então, as pessoas que estão aqui precisam ser respeitadas também. Elas trilharam um caminho para habitar um lugar da mediunidade aqui. Então você precisa trilhar um caminho também. Então, a gente quando chega no lugar novo, é preciso humildade.
Não é concurso público, então eu já tenho cargo, já senta na cadeira. Não é isso que avaliza o nosso lugar. Então a gente precisa de acolhimento e de ajuste. Então, tudo tem uma ordem. O amor precisa de ordem para se manifestar. Não basta amar. Não basta ter brandura, precisa ter humildade. Então, quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprende a ocupar o seu lugar. Cuida do seu lugar. Tenha calma para ocupar o seu lugar. Aprenda a dar limite. Dar e receber com brandura. Você quer doar? Pergunta o que o outro precisa. Você quer receber? Peça a Jesus. Jesus perguntou, o que você quer? Peça. Eu preciso isso, isso, isso. As pessoas não têm obrigação de adivinhar nossas necessidades. Não é uma questão de mais amor ou menos amor adivinhar as nossas necessidades. É uma questão de maturidade. Nós precisamos aprender a pedir e a perguntar. Ser brandura de coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que quer dizer isso? Aqueles que têm mansuetude no coração vão habitar nosso próximo estágio, que é o mundo de regeneração. Porque a terra está indo para esse grau. Então, para a gente alcançar esse grau, nós temos que conquistar a gentileza entre nós. Então, numa casa espírita tem regra. Mas qual é a maneira que a gente comunica as regras na casa espírita? Qual é a maneira que a gente compartilha o nosso código de conduta? Tem que ser ao modo de Jesus. Porque senão nós não seremos reconhecidos como os discípulos dele. Como é que é o critério para ser reconhecido numa escola de Shammai? A rigidez. Numa escola de Hillel, a flexibilidade. Numa escola de Gamaliel, o comportamento de um doutor da lei. Mas e na escola de Jesus? Como é que a gente vai ser reconhecido como discípulo do Mestre? Ele disse, por muito se amar. Então, não são leis decoradas, não é quem sabe mais do livro dos Espíritos, ou quem sabe a pergunta do livro Consolador, ou quem sabe o capítulo do Evangelho. Isso faz parte, mas não é isso que nos caracteriza discípulos de Jesus. O que nos caracteriza discípulos de Jesus é como a gente se trata, é como a gente se convive aqui na casa. Então vai ter reunião de diretoria, nós temos que ser amorosos entre nós. Vai decidir como é que paga o aluguel, nós vamos decidir isso amorosamente. Vamos falar de dinheiro, podemos falar de dinheiro amorosamente. Sem elevar a voz, sem nos agredir, sem sermos irônicos, sem sermos sarcásticos. Né? Não escreveu, não leu, não é assim. A gente pode dizer para os nossos companheiros que a gente vai resolver as questões materiais, objetivas, com amor. Vocês conhecem aquela passagem em que Paulo e Pedro entraram em discussão, numa assembleia. Pedro cede. E o assunto era circuncisão. Vocês sabem que para Jesus não fazia a menor diferença a circuncisão. Mas era uma lei judaica muito forte para poder ter o direito de participar das benesses ou de fazer parte dos grupos. Então, quando entra em dissensão sobre isso, se vai seguir a lei, se não vai seguir a lei, Pedro cede. Então, nós precisamos aprender a ceder naquilo que não é essencial para o progresso da casa. E aprender a ser firme naquilo que é essencial. Então, eu vejo casas espíritas, por exemplo, que começam a adotar práticas que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, gente, a apometria, por exemplo. A apometria não é uma prática espírita. É ótima em outros espaços. Reiki é ótimo em outros espaços. Tem um lugar para o reiki, tem um lugar para a apometria, tem um lugar para tudo isso. E o que a gente pode, por que a gente é tão preocupado com isso? Porque quem entra na casa espírita tem que encontrar a prática espírita cristã. Então, se a gente abre uma loja de tomate e aí encontra, sei lá, berinjela, mas não é uma loja de tomate? O que a berinjela está fazendo? Então, você tem que abrir um hortifruti, não é mais uma casa de tomate. Então, é uma questão de coerência, entende? Que a gente ofereça o que está em concordância com o que a gente estuda, com o que a gente pratica.
Não tem problema nenhum você frequentar alguma curso de apometria em algum lugar, mas não é aqui. Então a gente precisa oferecer o que pertence aqui. Então, quer colocar música? Coloca música. Mas quais são as músicas adequadas às nossas maneiras de praticar e de entender o Espiritismo? Então a gente tem que encontrar esse ponto de coerência, brandura e humildade. Isso é saber ocupar o seu lugar. Então, com essas palavras de Jesus, para a gente poder entender qual é o nosso lugar, poder aprender a ocupar esse lugar com humildade, com brandura, a gente precisa conhecer o Evangelho de Jesus. Porque lá estão os critérios para a gente poder ocupar o nosso lugar. Por isso que tem perdão, por isso que tem benevolência, por isso que tem indulgência. Porque esses eram os critérios que Jesus deu para a gente de como a gente deve praticar a caridade. Como é que é a gente ter benevolência entre nós, ter indulgência? Indulgência é uma palavra difícil, né? Indulgência é a gente poder aceitar as pessoas como elas são, parar de criar caso. Então, ter indulgência é a gente poder compreender que o outro tem pontos de vista diferentes de mim. E ele tem direito de pensar assim, que ele não tem que pensar como eu. Então, poder aceitar as diferenças. Isso é um desenvolvimento tão importante para a gente, né? Então, que a gente possa ter benevolência, indulgência e poder perdoar quando as coisas não saem exatamente como a gente gostaria. Porque hoje quem desliza é o meu irmão, mas amanhã pode ter sido, amanhã talvez seja eu, e pode ser que no passado tenha sido eu. Então a gente já pode, abrindo mão dos lugares de julgamento que a gente gosta de habitar. Lugar de julgamento também é falta de humildade. Então, meus amigos, parabéns para todos nós que estamos aqui comemorando esses 82 anos, com as palavras de Jesus no coração. Que a gente possa ocupar o lugar de continuadores dessa história que eles começaram há tanto tempo atrás, e a gente agradecer uma prece sincera. Então eu faço a prece final? Então vamos lá. Então vou convidar vocês a descansar os olhos um pouquinho, deixar o seu corpo um pouquinho mais solto na cadeira, você não precisa mais ter tanta atenção. Lembrando que essa sala, ela está repleta de fluidos que a gente não vê com os olhos da carne, mas a gente sente com os olhos do coração. Vamos imaginar que nós estamos envoltos numa grande corrente de flores. Flores coloridas, perfumadas, que é uma maneira singela que a espiritualidade tem de poder nos oferecer fluidos da natureza. Imagina que tem flores no seu coração, e tem flores nas suas mãos. Como se pudessem dizer para a gente: força, continua o seu trabalho do bem, continua o seu processo de amadurecimento, de crescimento, segue em frente, dias melhores virão. Esse momento é de transição, é um aparente caos, mas Deus mantém tudo em ordem. Nós somos pequenos ainda para poder compreender a complexidade da evolução espiritual que nos constitui. Então nós aqui agradecemos essas bênçãos floridas. Muito obrigada, amigos, por tanta bênção, por tanto amor. Que possamos regressar aos nossos lares, nutridos, envolvidos, protegidos. E que venham muitos anos pela frente para a gente dar continuidade a essas forças divinas. Assim seja. Muito obrigada, meus queridos. Boa noite para todos.